Então, hoje nós estamos recebendo na nossa casa a nossa irmã Dulce Guimarães, trabalhadora do SION, do Centro de Garopaba. E nós queremos dar muita atenção ao tema dela, a mulher e o espiritismo, um tema bem interessante. Nós vamos concentrar a nossa atenção, vamos meditar sobre tudo que aqui for falado para o nosso proveito. A nossa irmã, paz, luz e a proteção de seus mentores nesse trabalho. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Agradeço novamente à casa pelo convite, pelo carinhoso convite que a mim foi feito. Nós hoje vamos trazer um tema que é sobre a mulher e o espiritismo. A mulher num contexto social espírita. Não é o mês das mulheres, né? Não tem a ver com data, tem a ver mesmo com a presença da mulher no dia a dia. Não precisamos de uma data específica, né, para a gente falar da mulher. Não é isso. Mas estas são as mulheres que fazem parte da história do espiritismo, no mundo e no Brasil também. Então, a nossa apresentação será um pouquinho didática, tá? Eu sou professora, tá, gente? Então, assim, não é que eu vou tratá-los que nem alunos. Por quê? Já sei. É falha técnica. Porque normalmente é quem está atrás da máquina, né? Quer ver? Eu esqueci de ligar. Muito bem. A mulher mais sublime que apresentou e colocou entre nós aquele que seria o caminho, a verdade e a vida é Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Ela é a personalidade sublimada, conforme disse Emmanuel em A Caminho da Luz, livro psicografado por Chico Xavier, a escolhida para desempenhar a missão complexa e desafiadora de ser a mãe de Jesus Cristo, em sua encarnação missionária. Mãe que abrigou, amamentou e educou o nosso mestre. Mulher que teve o grande compromisso perante a sociedade de apresentar o espírito mais evoluído que a Terra já recebeu. Ela nos representa aqui, na Terra, cada um de nós encarnados, independente de gênero, se é homem, se é mulher. E no plano espiritual, Maria continua cuidando de todos, e especialmente daqueles que, por decisão impensada, resolveram abreviar a própria vida pelas vias do suicídio. Maria de Nazaré, com sua fraternidade, composta por espíritos de elevada hierarquia, recebem, amparam e encaminham esses nossos irmãos que se deixaram levar mais pelas dúvidas e desesperança do que pela fé em Deus, demonstrando assim que não há ninguém desamparado e que seu amor de mãe nos acompanha a todos. Por isso, nosso reconhecimento a esta mulher
este espírito sublime que abriu os caminhos para tantas outras que marcaram tempo, espaço e ação. Mas nesses caminhos que ficaram abertos, que se apresentam, não são todos confiáveis, seguros, tranquilos. Muitos se apresentam tortuosos. Alguns têm mostrado que as mulheres precisam caminhar sempre atentas, alertas, observando o que se passa ao seu redor. Necessitam ver quem está ao seu lado, pois trilhar muitas vezes as levam à violência, ao assédio, mutilações, aniquilações, anulações. Violência praticadas em nome do amor, da obsessão ou da possessão. A dominação do sexo feminino nos expõe que há ainda muito preconceito contra a mulher e que ocorre em todos os cantos do mundo, em maior ou menor grau de discriminação. O espiritismo tem muito a contribuir com o tema dessa nossa exposição, pois reconhece que as mulheres enfrentam desafios específicos em sua jornada espiritual, mas enfatiza a importância da igualdade entre os sexos e da valorização da mulher como um ser humano completo, igual ao homem, em sua essência espiritual e no potencial para se desenvolver e progredir material e espiritualmente. Os sexos, aliás, só existem na organização física. No corpo que ocupamos, pois os espíritos podem tomar um ou outro corpo, não havendo diferença entre eles a esse respeito. Por conseguinte, devem gozar dos mesmos direitos. No Livro dos Espíritos, lá na parte 3ª, capítulo 9, Igualdade dos Direitos do Homem e da Mulher, Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. E olha, são vários espíritos a responderem esse livro, tá? As questões, as indagações de Allan Kardec. Como, por exemplo, assim, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Santo Agostinho e outros. Mas vamos à pergunta 817. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? O Espírito responde com outra questão. Não otorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então, como poderíamos questionar o peso da inteligência de um em detrimento de outro? Ambos têm os mesmos canais de raciocínio, da razão, da sabedoria. Ao que parece, a discriminação da mulher se depara na visão reducionista da competência ou da capacidade. O desconhecimento das leis espirituais, principalmente da reencarnação, contribui para os abusos cometidos pelo homem, que usa inconvenientemente de sua força física, sem se pautar no bom sentimento e no amor. De acordo com a obra de Allan Kardec,
e na codificação espírita, a inferioridade moral da mulher apontada em certas regiões, né, em certos países, procede do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela, ou que exerce ainda. Uma consequência das instituições sociais e do abuso da força física sobre a debilidade e a fragilidade. Entre os homens pouco adiantados, do ponto de vista moral, a força é o direito. Esta realidade se apresenta, se mantém até os dias de hoje em determinadas regiões, em determinados lugares. A cultura discriminatória ainda está entranhada em alguns, né? Entranhada em nós também, em maior ou menor escala. É uma realidade cultural muito forte ainda em determinados lugares, gente. Porém, os esclarecimentos, as discussões, as dissensões, as opiniões divergentes seguem até os dias atuais, buscando tornar a humanidade justa sem ter o sexo como ponto de referência. Allan Kardec indaga aos espíritos. Pergunta 822A. Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Eis a resposta. De direitos, sim. De funções, não. A lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. Deus criou o espírito simples e ignorante, que ao encarnar, toma a forma de homem ou de mulher, conforme as necessidades e circunstâncias. E isso faz com que o seu corpo seja correspondente ao sexo, e assim assume diferentes funções em ação complementar. Aos homens e às mulheres são assim atribuídos deveres especiais, igualmente importantes na ordem das coisas. São dois elementos que se completam um pelo outro, visando dar continuidade no desenvolvimento da nossa espécie, quanto à evolução moral e intelectual, sem comprometer a igualdade essencial de filhos de Deus que todos nós somos. Assim sendo, só existe diferença entre o homem e a mulher em relação ao organismo material, que se extingue com a morte física. Mas quanto ao espírito, ao ser essencial, imortal, imperecível, a diferença não existe, pois não há duas espécies de espíritos. Dessa forma, quis Deus, em sua justiça, para com todas as suas criaturas, dando um mesmo princípio, e assim estabelecer a verdadeira igualdade. E para contribuir no nosso trabalho, nós vamos apresentar agora, vai ser breve a apresentação, tá? De mulheres encarnadas ou não, ou que já desencarnaram,
que são companheiras, mães, profissionais, que prosseguem firmes em seus propósitos e seguem transformando a sociedade e contribuindo na propagação da doutrina, na sua elucidação e na erradicação de desvios de conduta que compromete no desenvolvimento da mulher. Eis alguns exemplos. Esta daí, Amélie Gabrielle de Lacombe Boudet-Rivail, ela era a Madame ou a Senhora Rivail, esposa de Allan Kardec. Então, os dois juntos promoveram ensinos e estudos da nossa doutrina. Ela desponta como uma mulher pioneira do Espiritismo, que colaborou na codificação da doutrina. Ela acompanhou Allan Kardec em todas as suas investigações, porque Allan Kardec, ele era um professor, então ele era voltado à ciência, e ele precisou realmente comprovar tudo que estava sendo dito, para ver a veracidade da coisa. E ela colaborou com as investigações que deram origem às obras, tá? Desde o início do surgimento das manifestações dos espíritos. E após a morte do Kardec, Amélie continuou o legado do professor, participando ativamente da divulgação do Espiritismo. Ela, inclusive, fundou a Associação Espírita Anônima do Espiritismo, tá? Pline Mison também foi outra que colaborou, a senhora, né? Ela organizava sessões espíritas em sua casa. O professor Rivail, o Allan Kardec, ao participar pela primeira vez a uma sessão espírita na sua casa, escreveu mais tarde que não deixava mais dúvidas a respeito da existência dos espíritos. A senhora Pline Mison, portanto, ajudou a fomentar as pesquisas sobre o espiritismo. Senhoritas Buda são duas irmãs, uma de 16 anos e outra 14. Foi numa reunião espírita realizada na casa da senhora Pline Mison que o professor Rivail, Allan Kardec, conheceu o senhor também, o pai das meninas, o senhor Boudin, que também realizavam sessões espíritas em sua própria casa. Eram bastante numerosas essas reuniões. Além dos frequentadores habituais, eles permitiam a entrada também de moradores, de interessados. A senhorita Aline Carlotti, ela é médium também, e serviu de intermediário para o espírito de verdade, para que confirmasse ao professor Rivail, ou Kardec, que ele tinha uma missão importante a realizar com o seu trabalho de codificação dos ensinos dos espíritos. O espírito da verdade escreveu-lhe o seguinte, através da mediunidade da senhorita Aline: confirmo o que te foi dito a respeito da tua missão. Isso o espírito estava falando a Allan Kardec, por intermédio da médium, tá? Mas recomendo-te uma discrição, se quiseres sair-te bem. Não esqueças que podes triunfar, como podes falir. Nunca, pois, fales da tua missão, seria maneira de a fazeres malograr-se. O recado do Espírito de Verdade, por meio da senhorita Aline, foi dada a Kardec. Desta forma, a senhorita Aline participou de forma fundamental também na codificação do Espiritismo, ao intermediar muitas comunicações dos espíritos, pois era uma médium ostensiva na época. Como vemos, para a codificação do Espiritismo,
Allan Kardec contou ainda com muitas outras mulheres. Mas e no Brasil? Como é a participação da mulher? Temos no Brasil grandes nomes que contribuíram e que contribuem efetivamente para a propagação, divulgação e reconhecimento da doutrina. Ivone do Amaral Pereira, ela foi uma das mais respeitadas médiuns brasileiras e autora de romances espíritas psicografados. A principal obra da Ivone foi Memórias de um Suicida. Acredito até que, se alguém tiver interesse, aqui na casa também temos alguns livros assim. Este Memórias de um Suicida, esse livro escrito por Ivone, foi atribuído aos espíritos Camilo Castelo Branco e Leon Denis. Essa daqui, talvez vocês conheçam, doutora Marlene Nobre. Ela nasceu no interior de São Paulo, muito conceituada nos cenários espírita e na saúde pública. Contribuiu efetivamente com suas exposições doutrinárias. Desenvolveu um belíssimo trabalho à frente da Associação Médico Espírita. E como fundadora e presidente do Grupo Espírita Caibá Schutel. As obras dela, O Dom da Mediunidade, A Obsessão e Suas Máscaras, tem muitas obras também. Zilda Gama foi outra mulher que contribuiu. Ela foi pioneira no Brasil em psicografia para a literatura espírita. Ela começou muito jovem. Ela teve depois, os pais desencarnaram e o pai vinha para ajudá-la. Em 1912, ela recebeu até uma mensagem assinada por Allan Kardec, dizendo uma nova obra seria escrita por ela. Além de seu papel no espiritismo, Zilda Gama também teve forte influência no movimento espírita. Amélia Rodrigues foi educadora, teatróloga, importante escritora da época. Ela escreveu poemas como Religiosa Clarice e Bem Me Queres. Também foi importante para nós. Tornou-se assim uma poetisa espírita bem conhecida no país. Eis algumas obras. Se depois vocês, como eu disse, quiserem ter conhecimento a respeito, procurar a biblioteca da casa. Muito bem. Além das mulheres encarnadas que contribuíram, nós também tivemos e temos a participação de algumas importantes, né? Joana de Ângeles, ela é mentora, né, de Divaldo Franco. Ela se apresentou ao médium inicialmente como um espírito amigo, depois é que ela revelou quem ela era. Depois de alguns anos é que ela finalmente se identificou com o intermédio de Divaldo. Depois teve outra, Meimei e outras tantas. Bom, as manifestações mediúnicas continuaram no país, tá, gente? Tem Alta de Souza, que é outro exemplo de mulher médium brasileira que ajudou muito também na propagação da nossa doutrina. Muito bem. Como vimos, gente, muitas mulheres inspiraram e continuam inspirando outras mulheres a caminhar, outras mulheres com exemplos de força, coragem e, ao mesmo tempo, com a delicadeza feminina. Mulheres que lutam por um mundo melhor, lutam por seus direitos, educam seres humanos, vivem dignamente o papel de ser mulher, de ser mãe, dando sua contribuição e fazendo a diferença na sociedade. Nossos sinceros agradecimentos
a cada espírito benfeitor que fez e continua fazendo a diferença no progresso da humanidade. Reverenciamos todas as mulheres aqui presentes. É notório o público feminino nas casas espíritas, né? E em sua maioria, que a gente percebe, composta por mães, filhas, mulheres em geral, que buscam na doutrina suprir suas necessidades, seus anseios por conhecimento, esclarecimento e ou consolação. Pois bem sabemos o quão consoladora é a nossa doutrina. E assim, então, agradecemos as boas vibrações, o carinho e o amor aqui irradiado. Obrigada a todos.